Eu não vi, mas é como se tivesse visto, porque fica martelando na minha cabeça e não me deixa dormir. Sempre a mesma imagem, Diego caindo e o som do seu corpo a bater contra o chão. Então eu acordo e penso que não aconteceu comigo, nem com Rimena, nem com Marina ou com Leonora. Aconteceu com Diego. De novo e de novo. Na minha cabeça o som, como uma pancada. Como um vidro se quebrando em cacos, se encaixando de súbito num encontrão entre costelas, pulmões e asfalto. Assim, pum. Não, assim. Pum. Não, assim. Greg. Não, assim. Drag. Dragut. Não, assim. Ban, clap, crash, brum, brum, grum, gra. E um eco. Não, não existe um som que descreva o barulho que deu pra ouvir. Um corpo se espatifando contra o chão. Diego querendo ser estrondo, querendo interromper a música do seu corpo. Diego nos deixando assim, com ele suspenso entre nós. Diego, uma estrela. Eu não vi, nem minha mãe. Nós duas estávamos longe. A minha mãe mais longe que eu, porque ela já estava longe da gente desde antes do Diego se suicidar. Minha mãe, 9 anos fora. Quando o Diego tinha 5 anos, para ele a minha mãe estava no céu. E quando o avião passava, dizia: Olha, aquela é minha mãe no céu. Aquela não é minha mãe, trouxa, eu respondia. Mas Diego insistia que sim. E dava tchau com a mão e depois contava pra ela quando ela nos ligava. Mamãe, viu quando eu te dei tchau ontem de tarde? E a minha mãe, sim, sim, eu vi. E o que você estava fazendo? Ah, pois estava te olhando. Quando vejo que vamos passar perto de casa, já me preparo e abano pra você. Você viu que eu também te dei tchau? E Diego, banguela, mostrava seus poucos dentes e dizia, sim, sim, eu te vi. E então você quer ser piloto para trabalhar com a minha mãe no céu? Não, eu quero voar sozinho, sem avião. Eu no ar, sem capa. Mas não tem como. Tem sim. Não, não tem. Sim, tem sim. Não, Diego, não tem como voar. Sim, tem sim. E Diego conseguiu. Por alguns instantes. 6 segundos. Pelo menos foi o que disse o vizinho da frente, que foi quem marcou no relógio do telefone, quando se virou para perguntar à esposa se ela já estava chamando a polícia. 6 segundos. Sim, você conseguiu voar, Diego. 6 segundos. Do quinto andar até a calçada. 6 segundos, irmãozinho. Você consegue tudo. Será que você pensa em mim? Pensa. Não, Diego, você não pensa em mim, porque você está morto. Esse começo do livro, de Cinzas na Boca, da Brenda Navarro, um livro que eu peguei na biblioteca pública. Eu só li essa primeira página até então, só que ela já me fez entender o motivo do porquê eu leio. E esse é o tema desse livro, desse vídeo. Eu chorei na primeira vez que eu li, ou quase chorei do meu jeito, do jeito que eu aprendi a chorar. E ele me mostrou que eu leio porque eu preciso. E aí, por que que eu tô falando disso? Porque nessa semana eu vi vários vídeos de por que que as pessoas leem, o que ler, e não sei o quê. E me incomoda muito que os vídeos no YouTube, no Instagram, no TikTok, qualquer rede social, os conteúdos são iguais. E me preocupa muito isso. Porque tem um foco muito na forma, em tá bonitinho, em ter um fundo bonito, em ter edições bonitas. E sei lá, eu venho de pijama aqui pra falar sobre livros, porque eu não acho que o mais importante é o que a gente mostra. E se o algoritmo não gosta disso, fazer o quê? Mas o porquê a gente tá aqui. E eu sempre pego uma coisa aleatória e abro e dou uma lida. E às vezes eu leio até o fim, às vezes não. E às vezes eu pego, tiro um livro da estante e boto de volta. E na verdade eu senti que eu voltei a ler quando eu me permiti fazer isso. Em só ler. Em simplesmente ler. Porque eu vejo muita gente querendo dizer o que ler. Ah, isso aqui é literatura, isso aqui não é. E eu, inclusive, já fiz isso algumas vezes. Porque me ensinaram assim. Eu cheguei na faculdade, ainda lia um pouco.
um pouco antes de entrar na faculdade eu ainda lia. E aí eu entrei na faculdade com 17 anos e uma professora me perguntou qual era um livro preferido. E eu tinha vários colegas que responderam Don Quixote, que aliás eu comprei uma edição belíssima, que outro dia eu mostro. Responderam vários livros clássicos e importantes da literatura, e eu respondi Lígia Bojunga, que é uma autora de livros infantis, infantos juvenis. E era o que eu tinha realmente lido na escola, e que eu li vários livros dela, era a minha autora preferida. Se eu dissesse Machado de Assis, eu estaria mentindo naquela época. E até hoje eu estaria mentindo. Mas vários colegas responderam Machado de Assis. E eu lembro que essa professora fez uma cara de julgamento quando eu disse Lígia Bojunga, porque ela pensou, ué, tá no curso de letras, tá na faculdade, e tua autora favorita é uma autora de livros infantis. Sério isso? Talvez ela não pensou isso, mas a minha visão sobre o rosto que ela fez, a expressão que ela fez, me disse isso. E por muito tempo eu achei que a gente tinha que ler algo específico. Algo que nos fizesse, sei lá, que fosse importante. Só que eu percebi que quanto mais eu fazia isso, menos eu leio. Quanto mais eu pensava, eu tenho que ler coisas, sabe, mais duras, coisas não sei o que, menos eu lia. E aí, quando eu vi que eu não estava lendo, e o que fez eu voltar a ler foi um autor que escreve como a gente, sabe? Fala como a gente fala. E não um autor que bota um monte de, sei lá, coisas que a gente não nem entende. Foi isso que fez eu voltar a ler. E aí, eu fico pensando que eu demorei muito tempo pra saber escolher o que gostar de ler. Porque isso não é algo que a gente faz do dia pra noite. Então tem vários livros ali na minha estante que hoje já não faz mais sentido nenhum pra mim. E não sei se algum dia fez. Mas eu só consigo enxergar isso agora porque eu sei do que eu gosto de ler. E eu sei que eu vou gostando de ler conforme eu vou pegando as coisas. E ao mesmo tempo, parece que a gente tem, nesse momento atual, uma, uma busca por ler muito, né? Pelo menos para mostrar que a gente lê. E o que eu sinto é que isso está gerando uma leitura superficial das coisas. Todo mundo tem a mesma opinião sobre todos os livros. Todo mundo tem a mesma opinião sobre qual livro é bom e qual livro é ruim. Eu acabei de ver vários vídeos de diferentes pessoas que falavam mal de um mesmo livro. E os argumentos deles eram o mesmo. E era para atacar um livro que era muito elogiado por um outro grupo de pessoas. E eu vi a expressão livro de gente burra. E eu fico pensando quantas vezes eu mesmo já pensei, eu falei isso. Sendo que importa mesmo? Sabe? Importa mesmo a gente ficar fiscalizando o que os outros leem e, ao mesmo tempo, o que a gente lê. E nisso eu vejo muita gente dizer: ah, eu não gosto de literatura brasileira. Ah, eu não gosto de literatura contemporânea. Ah, eu não gosto de clássicos. Eu já disse várias vezes, eu não gosto de livros grandes. E aí, será que a gente não gosta mesmo? Ou a gente nem deu a chance de ler aquilo? Eu não sei, na verdade, por que eu leio. E não sei se eu tenho... Um dia eu vou ter uma resposta pra isso, ou por que eu tento fazer as pessoas lerem. Mas eu acho que o principal motivo é porque faz eu pensar. Ou, na verdade, ultimamente eu só quero parar de pensar. E ele ler também me traz isso. Então, é isso. Vou continuar trazendo uns trechinhos de uns livros que eu estou lendo, mesmo que seja a primeira página. E eu espero que vocês gostem. E que vocês leiam também o que vocês quiserem.